Da manchete, ou seja, da capa de todos os jornais do Brasil. E quem vai falar com a gente é a Bruna Aliman, que está aqui no nosso estúdio. Bom dia, Bruninha. Bom dia, como vocês estão? Olá, a gente está bem, Bruna. Você que ontem, menina, foi assim, do nada, uma avalanche de notícias, você trabalhando, explicando tudo para as pessoas. Bom, o assunto é Banco Master. Não sei nem por onde começar as perguntas, né, Bruna? Porque tem de tudo, desde o que é esse banco, ele atende quem, que tipo de pessoa, as pessoas normais, é um banco normal, até o que fazer, o que pode acontecer no futuro. Quais são as informações, assim, as últimas que você tem pra gente explicar para quem tá acompanhando o noticiário? Bom, eu acho assim, vou levar para o lado, acho que econômico e do investidor, que eu acho que é mais interessante, porque a vertente do Banco Master, ela está se dividindo em várias coisas, questões políticas, questões econômicas, as questões financeiras e as questões da história propriamente dita e também pro lado da fofoca. É muito! Tá gerando tudo. E ela aponta pra mim. Ela que você trouxe a fofoca, Tá trouxe uma base. A parte financeira e a parte da fofoca. A parte da fofoca. Então, assim, vamos falar sobre as questões financeiras, que eu acho que é o mais importante, né? Porque isso acaba, toda notícia, ela acaba reverberando e ela vai ficar ali por um determinado tempo no noticiário, mas a gente precisa ser pragmático, como que vai afetar o seu bolso e como você pode não cair nessa cilada novamente. Acho que esse é o principal. Então, assim, o Banco Master, um banco médio, que cresceu nos últimos anos relativamente rápido, principalmente por conta da oferta de um CDB, né? O CDB, o famoso Certificado de Depósito Bancário, aquele primeiro investimento que todo mundo faz, enquanto a grande maioria colocava ali a 100%, 120% CDI, na época eles já lançavam com 200% de CDI. Ou seja, eu sempre trago, tem uma discrepância de rentabilidade absurda. Concorda comigo? Quando a esmola é muita, a gente desconfia. Então, assim, enquanto a grande maioria estava num determinado percentual de rentabilidade, algo estranho havia. Estranho assim, poxa, mas agora é fácil falar. Não, pelo contrário, a grande maioria dos educadores financeiros, eles têm obrigação de trazer que quanto mais rentabilidade, mais risco, seja no investimento, por exemplo, de renda fixa. Então, isso nada mais é do que uma forma que o banco foi conseguindo de trazer novos investidores, desde você um investidor pequeno, desde você um investidor muito grande, ou um investidor institucional, como grandes corretoras que acabaram investindo em produtos do Banco Master, atraindo muito dinheiro, fazendo com que o banco crescesse muito. E agora está sendo investigado e logicamente que era desconfiado e a gente já estava aqui há um ano mais ou menos, vira e mexe tinha algumas questões do Banco Master, tentando investigar como que foi esse crescimento. Se nenhum banco grande, vamos concordar, que nenhum banco grande conseguiu crescer nesse mesmo período tanto quanto, algo tinha de errado. Então, assim, agora o que nós precisamos observar você, investidor, que vai começar a investir, desconfie. O produto de renda fixa, ele não é para você ganhar uma rentabilidade absurda, exponencial. Você tem que saber que todo mundo precisa ter o conservadorismo. Ali é o dinheiro líquido e certo. A gente não pode, uma coisa é ambição, outra coisa é ganância. A gente não pode ter ganância quando a gente fala daquele dinheiro, principalmente que um CDB é reserva de emergência, é viagem, são essas coisas pequenas. Então, assim, você investidor, desconfie se um produto está sendo ofertado, principalmente mais conservador, numa rentabilidade muito diferente do que é comum. Provavelmente, se você vê um banco grande a 100% de CDI, você vê um outro a 150% de CDI, tem mais risco dos 150% de CDI e você pode cair no mesmo buraco. A gente tem uma curiosidade aqui, a gente até estava falando fora do ar, Bruna. Eu sou cliente de um produto X, de um banco ou de um fundo Y. Esse banco, legalmente, né, esse produto pôde investir nos produtos do Master. Né? Qual que é a segurança para as pessoas físicas e jurídicas que entraram nessa? Olha, a segurança agora, na verdade, não tem muita, porque vai depender um pouco do gestor, né? Então, assim, quando a gente tem um fundo específico que você compra, então tem vários intermediários ali dentro e tem um gestor que comprou esse produto. Então, a responsabilidade é dele, quem vai arcar financeiramente é ele, mas, logicamente, a rentabilidade vai afetar você. Então, ele vai atrás dos meios jurídicos
do dinheiro que foi alocado dentro daquele fundo. Agora, o que eu consigo trazer? Então, assim, o prejuízo pode ser grande dependendo da estratégia de investimento. Alguns fundos de investimento, então alguns gestores, eles são parrudos financeiramente, então eles podem conseguir repor o dinheiro, eles podem trocar o investimento para que o investidor não seja tão afetado. Seja protegido, podemos dizer assim. Exatamente. Então, isso daí, olha que engraçado, a gente está falando do Banco Master, mas a gente teve um banco específico que tem caixinha, porquinho, enfim, não vou especificar, né? Claro. Falei vários para não especificar. Essas contas digitais, que deu um problema muito grande quando foi Americanas. Porque a gente fala, porque rende. A gente não pesquisa o que tem dentro daquele fundo de investimento ou quanto que rende aquela caixinha ou aquele porquinho. Nesse banco específico, descobriram, e era uma caixinha para reserva de emergência, descobriram que tinham ações da Americanas. Então, considerando o investimento seguro, quando caiu a Americana, caiu a rentabilidade de todo mundo e todo mundo foi se perguntar por quê. Então, isso é uma responsabilidade. O investidor precisa ter responsabilidade. Então, se você está desconfiado, nada mais é do que você perguntar para o seu gerente, você ir atrás da documentação. Toda instituição financeira é obrigada a te dar aquele PDF com as informações do que tem dentro do seu investimento. Difícil as pessoas lerem, né? Porque o brasileiro, a gente aqui fala pro brasileiro comum, brasileiro que, enfim, tá ali preocupado em trabalhar, que consegue juntar uma graninha e vem te ouvir para entender como é que ele começa a investir de forma segura e tal. Esse não tem como hábito ler. Claro, deveria ter. Inclusive, uma pergunta nossa, Bruna, em relação à complexidade dessas estruturas de investimento, do mercado financeiro. Para você que trabalha todos os dias com isso e que é uma super entendida, você consegue traduzir para a gente com muita facilidade. Mas para nós, parece que está ficando cada vez mais complexo. Os negócios, inclusive, entre banqueiro e outro banqueiro, entre bancos, com fintech, com empresas de não sei o que, crédito daqui, crédito de acolá. É isso, né? A gente não tá muito leigo. A gente consegue ver essa complexidade, de fato existe. De fato ela existe, e daí eu acho que essa complexidade é para o investidor mais experiente. Eu gosto muito. O próprio mercado fica bravo comigo. Porque eu falo, o básico nunca sai de moda. Se você quiser, você pode escolher 5 produtos simples. O CDB, o Tesouro Direto, os fundos imobiliários, investir em dólar, em ações, Amazon, enfim, tudo mais, numa corretora americana e um pouquinho de Bitcoin. Se você investir nisso, você já é um investidor diversificado e você não tem problemas de estruturas. É muito mais fácil de você conseguir estudar. Agora, mas eu quero investir num imóvel porque eu ouvi falar. Se você não sabe fazer o arroz com feijão direito, não adianta você colocar a farofa e a linguiça. Entendeu? Não adianta. O prato vai ficar ruim. Ele vai continuar ruim. Você ainda vai estar com uma comida ruim ali no prato. Então, assim, não adianta. A gente quer dar um passo maior do que a perna. Eu falo, e esses 5 investimentos, eles vão te levar 30 minutos, 1 hora no mês para você olhar e investir. Então, acho que é aquele negócio da ganância e da ambição. Por quê? Porque esses 5 investimentos, eles vão exigir que você invista todos os meses, que você reserve 1 hora dentro do mês e que você tenha constância todos os meses, aquele dinheiro para guardar, para investir e olhar uma vez por mês. Lê. Então, lê o que tá. Eu sempre falo, eu trago a responsabilidade do mercado financeiro, que eu sei que existem profissionais muito bons, mas existem profissionais que estão olhando o quanto que eles ganham, isso é fato. Ao mesmo tempo que você tem uma responsabilidade do investidor. A gente está falando de dinheiro. Quais são as prioridades da vida? Família, saúde e dinheiro. Se você não consegue cuidar, olhar minimamente 1 hora por mês em relação àquilo, você vai colocar essa responsabilidade do dinheiro no outro? Não dá. O dinheiro que você trabalhou para guardar? Bruna, obrigada pelas informações, obrigada por nos ajudar a entender toda essa crise. Muitas pessoas, inclusive, querendo mais detalhes sobre o braço político e também um pouquinho ali no pé da fofoca dessa crise do Banco Master e da prisão de Daniel Vorcaro. Estão perguntando, mandando aqui. Está circulando pela internet que o Banco Master patrocinava eventos do STF. Gente, o Banco Master, inclusive eu falei sobre isso, eu fiz um texto sobre isso e apurei na minha coluna no site tmc.com.br.
o Banco Master, ele patrocinava era um dos patrocinadores de alguns eventos que reuniam ministros do STF com empresários e tal. Eventos bem pomposos. Aí perguntaram também sobre a contratação por Daniel Vorcaro da esposa do escritório de advocacia. Exatamente, do Alexandre de Moraes. Então, sim, ele é um homem que tem uma entrada muito grande em Brasília e que tem grandes aliados políticos, e isso vai ter aí um respingo e Brasília vai ser cobrada por essa influência. Então, muito pano para manga ainda, né, Bruna? Com certeza. Obrigada. Eu acho que o principal, quando a gente fala em economia, por mais que tenham essas questões, cada um, lógico, tem ali o seu viés, a sua ideologia, mas a gente precisa trazer a razão. Como o mercado financeiro funciona e como as estruturas e negociações funcionam. Eu acho que nesse caso houveram falhas de todos os lados, sejam da regulação do mercado financeiro, seja politicamente. Então, quer dizer, por que existem 3 poderes? Por que existem todas as regulações? Todos falharam juntos de não ter levantado a mão primeiro. Então, antes da gente entrar nesse ideológico, vamos resolver o dinheiro de todo mundo, depois a gente entra nos pormenores. Vamos ficar nos fatos. Valeu, Bruna. Um beijo para você. Até amanhã.